a palavra que nós lançamos hoje como pergunta para fazermos parar e meditar é: que mundo você está construindo? Ou que mundo você tem construído? Ou que mundo você tem criado? É interessante, porque ouvindo assim parece que será que nós podemos criar o mundo? Eu quero dizer para você, você tem o poder de criar o mundo que quer viver. Você tem o poder para criar este mundo e para viver neste mundo. Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes as pessoas, elas vivem de uma maneira que elas se sentem reféns. Elas se sentem prisioneiras, elas se sentem aprisionadas por tudo aquilo que elas estão vivendo, as circunstâncias, os problemas. E eu quero compartilhar com você hoje algo, para tentar explicar algumas coisas, a fim de que possa ajudar você a entender esta verdade. Primeira coisa que eu quero dizer: Deus é eterno. E Deus não muda, nele não há mudança. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Hoje nós vamos ler vários textos, então recomendo que você acompanhe e anote, porque nós vamos vamos passear hoje pela palavra, a fim de compreender esses princípios, entender essas verdades. Salmos 93, versículo 2 diz assim: o teu trono está firme ou firmado desde a antiguidade. Tu és ou tu existes desde a eternidade. Então eu quero dizer para você, Deus não é, presta atenção, Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não. Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este é Jesus. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, depois você pode conferir. Deus é de eternidade a eternidade. É diferente. Moisés entendeu isso e na sua oração lá, descrita nos Salmos, capítulo 90, versículo 2, ele declara isso: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse é o nosso Deus. Assim como Deus é eterno, entenda, e Ele não muda, Ele também é um Deus de princípios. Um Deus de princípios. Princípios estes que também não mudam. E nem perdem o seu valor. Presta atenção. Quando Deus criou o mundo, o criou debaixo de princípios. E dos seus princípios. E os seus princípios, eles não mudam. Eles continuam verdadeiros, eternos. Mesmo que as pessoas mudem. Você já parou para pensar? Por que as ondas do mar, por mais fortes e maiores que sejam, elas sempre param nas praias? É interessante, né? A onda pode vir maior que seja. Existem ondas de 30, 40 metros. Mas elas sempre param na praia. Você já parou para pensar que não importa o quanto as coisas estejam difíceis, haja dor, haja tristeza no mundo, e a noite seja escura, triste e sombria, sempre haverá um amanhecer? Sempre, independente. Você já parou para pensar que não importa o quanto você saiba sobre o ar que a gente respira, o quanto você acredite nele ou não, o quanto você veja ele ou não, ele existe e se manifesta em sua vida, dando-lhe a capacidade de respirar e viver. Você já parou para pensar nisso? Hoje nós vivemos num mundo tão racional,
onde as pessoas pensam que só existe aquilo que ela sabe ou consegue provar, ou pode ver, tocar ou sentir. Não é assim? Se elas não podem provar que Deus existe, então elas dizem: ah, Deus não existe. Mas eu pergunto, quem veio primeiro? Foi Deus ou foi o homem? Me deixa eu tentar explicar algo para você. Eu pedi que viesse esses 2 fios aqui. Pastor Marcelo, vem cá me ajudar. São 2 fios desencapados aqui na ponta. Não sei se você consegue ver. Se eu desse para você segurar, pastor Marcelo, segura para mim. Segura. É interessante. Olha só. É interessante que se eu desse para você segurar, você que está em casa me assistindo, você seguraria no lugar desencapado ou no lugar encapado? Encapado, não é verdade? Por quê? Porque alguns já tiveram uma experiência do choque elétrico, sim ou não? E por causa disso, então, jamais segurariam aqui, aonde está desencapado o fio. Mas talvez, presta atenção, talvez, alguém que não teve uma experiência com choque, como uma criança, por exemplo, facilmente ela poderia segurar no lugar desencapado, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ela não teve a sua experiência. E nem tem o conhecimento. Por que isso aconteceria? Porque ela não sabe o risco que corre. Ela desconhece o poder da eletricidade. É por isso. Mas você que me assiste, como pode dizer que nestes fios há eletricidade? Como você pode afirmar que há eletricidade? Você pode ver a eletricidade? Não. Ela gera alguma mudança física, visível, aparente? Claro que não. Você pode provar, apenas olhando, que tem eletricidade passando nesses fios? Não. É exatamente assim que são os princípios de Deus. Escute. Você talvez não veja com os seus olhos. Talvez você nem tampouco consiga detectar com seus olhos humanos, ou mesmo sem o conhecimento técnico da palavra. Você jamais poderia explicar para outra pessoa. Mas presta atenção. Isto não significa que eles não existem e nem que produzam resultados na vida das pessoas. Agora preste atenção, agora segura para mim aqui o microfone. Se eu conectar esse fio a este soquete com essa lâmpada, preste atenção. E conectar com outro fio, veja o que produz. Entenda algo. Não é porque você não vê o princípio, não é porque você não vê a manifestação do poder de Deus, não é porque talvez você não consiga explicar, isso não quer dizer que ele não exista. Isso não quer dizer que ele não funcione na vida das pessoas. O mundo racional hoje acredita que se apenas ele provar as coisas que pensam ou que existem, é que pode dar o sinal, a autenticidade de que aquilo é verdadeiro. Eu quero dizer para você, os princípios de Deus, eles são eternos e imutáveis. Mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que você não consiga explicar, eles valem e trazem efeito na vida das pessoas. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
só. Olha que interessante, como é simples. Mas faz toda a diferença quando a gente para pensar. Os princípios de Deus em nossas vidas são assim. Nós não podemos ver, nós não podemos sentir. E às vezes nem mesmo podemos explicar às pessoas que não sabem, não conhecem dele. Mas se eles, ou se elas pessoas colocarem em prática os princípios divinos em suas vidas, verão a operação sobrenatural de Deus em suas vidas, em suas famílias e seus ministérios. Salmo 119, verso 160 diz assim: todas as tuas palavras, todas as tuas palavras são verdadeiras, todas as tuas justas leis ou mandamentos ou conselhos são eternos. Na versão King James diz assim: o princípio de tua palavra é a verdade, e todas as tuas justas decisões são para sempre, elas são eternas. Os princípios de Deus são verdadeiros, são eternos, ou seja, eles não mudam. Entenda, quando Deus criou o homem, Ele o fez à sua imagem e semelhança, amém? Vocês lembram lá? Está lá escrito em Gênesis 1, 26. Diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos ou sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam ou se movem sobre a terra. No verso 7 do capítulo 2 diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem então se tornou a alma vivente. O homem se tornou um espírito, o homem se tornou algo vivo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, foi criado para viver como Deus é. Foi criado para viver como Deus vive, de acordo com os seus princípios. Quando Deus, presta atenção, quando Deus soprou nas narinas do homem, Ele não soprou o ar como nós sopramos hoje. Né? Quando a gente faz aniversário, né? E vai lá soprar as velhinhas, né? Se tiver toda arcada, direciona mais certo. Se tiver faltando uns, né? Alguns da frente ali, pode desviar. Enfim, mas nós sopramos. E sopramos o quê? Sopramos o ar. Agora eu pergunto para você: quando Deus soprou o ar? Não, porque Deus não precisa do ar para viver. O que Deus soprou foi aquilo que estava dentro dele, a essência dele. Quando Deus soprou no homem, Ele estava transferindo aquilo que Ele tinha dentro dele para dentro do homem. E o homem então se tornou a imagem e semelhança de Deus. O homem começou então a viver segundo o propósito, a identidade, a característica do seu Pai, que é Deus. É por isso que nós nos tornamos como Ele. Então entenda, meu amigo, meu irmão, assim como Deus foi criado para reinar e governar sobre a terra, e não viver refém, você foi criado. Assim como Deus governa, assim como Deus reina, assim como Deus está acima, você foi criado para reinar e dominar sobre a terra, e não viver refém, escravo do que existe nela. Por isso a ordem, é uma ordem que Ele disse: domine, reine, governe. Mas entenda, o que acontece é que para vivermos nesse governo, para vivermos esse domínio e esse reinado, nós precisamos andar e viver sob os princípios que Ele estabeleceu. E não naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos tocar, sentir, entender ou até explicar. É aqui, preste atenção, você que está em casa, preste atenção, é aqui que as pessoas se perdem e se desviam de viver as promessas de Deus para nós. Pois elas passam a crer apenas naquilo que elas podem ver, naquilo que elas podem sentir, entender ou explicar, como Tomé. E quando isso não é possível, a capacidade humana, então elas deixam de viver as promessas. Irmãos, amigos, no poder para reinar e dominar sobre a terra e tudo que nela existe,
Deus nos deixou um princípio. O princípio do poder da confissão, ou o poder das nossas palavras. Se você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus, capítulo 11. Versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que o que se vê, o que é visível, não foi feito do que é aparente ou do que se vê. Entenda, quando Deus desejou criar a luz, o que Ele fez? Ele disse, está lá em Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando Deus desejou criar o firmamento, o que Ele fez? Ele disse, Gênesis 1:6, e disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E assim sucessivamente para tudo que Deus criou, para que viesse a existir, Ele disse, Ele falou. E é exatamente isto que Jesus, depois de milhares de anos, quando veio em carne, Ele veio trazer um ensino sobre o poder da confissão. Lucas capítulo 17, abra lá. Lucas capítulo 17, versículo 6, ele diz assim: respondeu o Senhor: se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: arranca-te ou desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Muitas vezes nós associamos apenas a fé e nos esquecemos do poder da confissão, da palavra liberada. Então eu quero perguntar, será que Jesus estava preocupado ou estava querendo acabar com a floresta daquela região? Porque vai desarraigar a moreira de lá, vai acabar com as florestas. Claro que não. Ele estava ensinando-nos que o mesmo poder da criação e transformação que está em Deus, Ele transferiu a mim e a você, para mudar, para criar e transformar as circunstâncias nesta terra. Veja o que ele nos explica, que a fé, presta atenção, a fé que nós precisamos para nos conectar com o poder sobrenatural de Deus, não é uma fé grande. Não, é uma fé que fala. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo, citando o salmista, ele diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, a mesma característica da fé, como está escrito: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. A fé, irmãos, a base da fé é uma ação. E a primeira ação que nós precisamos exercer para operar no sobrenatural é a nossa fala. É quando nós confessamos, quando nós falamos. A fé que precisamos ter e exercer é uma fé que fala, confessa com seus lábios aquilo que deseja acontecer. E não uma fé gigante. Não, uma fé grande. Jesus, ao ensinar sobre isso, aquelas pessoas, ele sabia que estava falando com pessoas que eram o quê? Agricultores, pessoas do campo. Então ele lhes falava na linguagem que eles poderiam entender. Talvez você, eu, talvez alguns que nos assistem, não saibam o que é o tamanho de uma semente de mostarda. Eu posso garantir para você que nem a mostarda que você come com ketchup é essa mostarda, não é. Mas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus sabiam que aquela semente de mostarda que ele estava falando era tão pequena quanto a cabeça de um alfinete. Algo bem pequenininho. Então Jesus lhes ensina que mesmo que você tenha uma fé tão pequena, eles poderiam utilizar do poder da confissão, pois deveriam dizer à amoreira. Veja, não é pensar, não é acreditar, não é ter boas vibrações, não, é dizer. Dizer. Em outro momento,
Em Marcos 11, Jesus disse assim: ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus, ou do tipo de Deus. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, lhe será feito. Assim será. A fé de Deus, preste atenção, irmãos, a fé de Deus, ou poderia dizer, o princípio que Deus se move é dizendo, é falando, é confessando com a sua boca, é crendo que as palavras que saem dos seus lábios, que você fala, se tornarão ou transformarão ou ainda criarão aquilo para o qual foram proferidas. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E é assim que eu e você devemos fazer da mesma maneira. Exercer a mesma fé, o mesmo princípio, a mesma atitude. Falar e determinar que as coisas aconteçam. Talvez você me pergunte, mas falar a quem, apóstolo? A quem Jesus falou? Não foi a figueira? Vamos lá ver. Marcos 11, 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora no versículo 20. Passando eles no dia seguinte pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse: Jesus, mestre, olha, a figueira que amaldiçoastes se secou. Jesus disse aquela figueira, mas ele também, ensinando em outro momento, disse que poderíamos dizer ao monte. Ou seja, devemos dizer a tudo aquilo que nos atrapalha, presta atenção, devemos dizer a tudo aquilo que nos atrapalha, ou que nos afaste da vontade ou do propósito de Deus para as nossas vidas. Essa é a lição que ele estava nos ensinando. Jesus não queria acabar com as florestas, nem tampouco transformar a geografia de Jerusalém, não. Ele estava nos ensinando que deveríamos utilizar o princípio da confissão para destruir e acabar com qualquer coisa que nos tire da rota, da vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o poder da criação e destruição que está em nossos lábios. Sim. Provérbios 18, 20 diz assim: do fruto da boca do homem se farta o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Ou seja, o poder da morte ou da vida, da bênção ou da maldição, da criação e da destruição está em seus lábios, está em sua boca. Aquilo que você falar, utilizando o poder da confissão, irá acontecer em sua vida e ao seu redor. Lembre-se, Deus estabeleceu sobre ti o poder para reinar, para dominar, para governar, aonde você viver nesta terra. Aquilo que você fala, acontece. É por isso que nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, pois elas podem trazer uma comida ou um resultado ruim sobre as nossas vidas. O rei Davi, ele entendeu isso, e no Salmo 141, versículo 3, ele diz assim: põe uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Na versão da Bíblia Viva, diz assim: ó Senhor, ajuda-me a tomar cuidado com o que falo. Ajuda-me a não falar o que não agrada ao Senhor. Sabe por quê? Porque as nossas palavras têm o poder de criação, tanto para o nosso bem, quanto para o nosso mal. Tudo dependerá das palavras que saírem dos nossos lábios. Por isso a pergunta que fez no início faz sentido. Que mundo você está criando para viver? Que mundo você está construindo? Porque aquilo que você diz transforma, muda, cria o mundo que você vai viver.
Foi por isso que Jesus disse em Mateus 16, 19: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo o que você desligar na terra será desligado nos céus. É o poder da confissão que Deus colocou em mim e em você, permitindo que você ligue na terra o que será ligado nos céus. Veja, você liga na terra, não é ligado no céu primeiro você liga na terra, e então é ligado e estabelecido nos céus. Ou você desliga na terra, ou destrói com as suas palavras aqui na terra, e será confirmado, desligado e destruído nos céus. Este é o poder da confissão que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu irmão. Mas eu posso usá-lo para tudo, apóstolo? Sim, para tudo, desde que esteja alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Para respaldar você e ajudá-lo no cumprimento do seu propósito, Jesus entregou a mim e a você o seu nome, para respaldar você, para respaldar essa autoridade. É para isso. João 14, 13 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O nome de Jesus lhe dá poder, lhe dá autoridade para manifestar o poder da confissão. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Nós já vamos encerrar. Diz assim: pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, presta atenção, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Deixa eu te explicar o que significa isso. Presta atenção. Teu problema tem um nome. As circunstâncias que você está vivendo têm um nome. Tudo tem nome nesta terra. Tudo. Pobreza tem nome, dificuldade tem nome, escassez tem nome, falta de trabalho tem nome, tudo tem nome. Jesus estava falando assim: tudo que você precisar, tudo aquilo que tem um nome, no poder alinhado da confissão, você vai usar esse poder e vai usar o meu nome. E debaixo do meu nome, tudo aquilo que tem nome, a doença, a enfermidade, vai ter que se dobrar diante de mim, vai ter que se render, porque o nome de Jesus é maior do que todo nome. O nome de Jesus é maior do que todo nome. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo agora, mas eu posso garantir para você: tem um nome. E se tem um nome, o nome de Jesus é maior do que ele. Use o poder da confissão, use o poder da palavra e determina o fim dessa situação. Determina que as coisas mudem. Crie o mundo que você quer viver. Crie as circunstâncias que você quer trazer para a sua casa. Chegou a hora de você deixar de ser refém. Ei, diga para a pessoa que está do seu lado aí: chegou a hora de você deixar de ser refém. Fala para ele: você não é um coitado. Você não está preso, você não está limitado, você não é refém. Você foi chamado e constituído por Deus para reinar sobre essa terra, para dominar, para governar. Os princípios de Deus não mudam, o nosso Deus, o seu Deus não muda. Então assuma o seu papel, assuma a sua identidade, viva a palavra do Senhor, viva a verdade de Deus na sua vida. Chegou a sua hora. Vamos ficar de pé. Você que está aí, se você quiser ficar de pé na sua casa, nós estamos aqui, vamos ficar de pé. E eu quero que você entenda esse princípio. Esta é uma verdade de Deus, que deve nortear a nossa vida, que deve conduzir o nosso viver. Nós vamos construir o mundo que nós vamos viver. Nós vamos construir o mundo que a nossa casa vai viver. Nós vamos construir o mundo que a verdade de Deus estabeleceu e prometeu para a minha vida. Eu não vou ser refém de enfermidade. Eu não vou ser refém de circunstâncias. Eu não vou ser refém de dificuldade alguma sobre a terra. Porque
Porque o meu Deus, Ele me prometeu, e Ele me autorizou a reinar e governar sobre esta terra, a determinar que as circunstâncias mudem, a determinar que o mal não vai entrar na minha casa, a determinar que a enfermidade não vai possuir o meu corpo, a determinar que a escassez jamais vai entrar na minha casa. Eu tenho o poder de determinar o mundo que Ele prometeu para eu viver. Você tem esse poder, meu irmão. Assuma a sua identidade, assuma o princípio de Deus. Vamos orar. Que mundo você está criando para viver? Que mundo você está criando para a sua família viver? Que mundo você está criando para a sua empresa, para os seus negócios, para o seu trabalho viver? Que mundo você está criando para a sua célula, o seu ministério viver? Um mundo de vida ou um mundo de morte? Um mundo de bênção ou um mundo de maldição? Um mundo de favor ou um mundo de dificuldades? Eu convido você a tomar um posicionamento hoje, assumir conscientemente o controle da sua vida, para criar o mundo que Deus sonhou, o mundo que Deus desejou para a tua vida, para a tua família, para as tuas finanças, para o teu casamento, para o teu ministério, para a tua saúde, enfim, para tudo que você precisa para viver. Feche os seus olhos e faz a sua oração. Eu sei que essa palavra mexeu com você, eu sei que essa palavra trouxe luz a você. Se preciso for, peça perdão a Deus. Se você estava vivendo até hoje, falando contra tudo o que Ele sonhou, o que Ele projetou para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, se arrependa hoje, meu amigo, se arrependa hoje, meu irmão. Peça perdão ao Pai, confesse a Ele o seu erro, confesse a Ele o seu pecado, de talvez não ter acreditado, nem falado aquilo que deveria falar. Peça que o Espírito Santo te ajude a entender e a falar conforme as palavras de Deus. Faça uma aliança com Deus hoje e diga-lhe que você, a partir de hoje, apenas falará a palavra do Senhor, e assim criará o mundo que Deus sonhou e desejou para a sua vida e para a sua família.